Olá pessoal, bem-vindos ao Conexão X. Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu vou passar uma mensagem do Zuzren que explica como existem cegos na luz. Sou Zuzren e no vasto caminho que observamos na jornada humana, o conceito de ganhos secundários entre espiritualistas, religiosos, emerge como um paradoxo sutil, uma sombra escondida por trás da luz. Essas conquistas não se referem às conquistas que realmente são significativas para a evolução, mas às gratificações que de maneira velada nutrem a vaidade, o ego ou, pior, ainda sustentam o medo e a resistência à mudança. Aquilo que, em princípio, era a orientação à libertação, muitas vezes se torna uma prisão dourada. Vejam, por exemplo, o caso de um indivíduo que busca pela espiritualidade um refúgio para suas frustrações, solidão ou até mesmo para um senso de identidade. Ele se convence de que está avançando no caminho espiritual, mas secretamente usufrui do prestígio, do reconhecimento e da dependência que outros lhe devotam. Estes são os ganhos secundários, amigos. Em vez de libertar-se das amarras do ego, esse indivíduo alimenta o ego com novos papéis, o de sábio, curador ou mestre. Mas, ao contrário do mestre legítimo, ele passa a nutrir a autocomplacência, isolando-se em um ciclo. Outro exemplo de autocomplacência ocorre quando o espiritualista ou religioso utiliza suas práticas como fuga de suas próprias sombras. Em vez de trabalhar suas fraquezas e medos internos, ele se esconde atrás de um verniz de paz acessível. Com isso há uma autodecepção, uma corrupção interna que o distancia da verdadeira essência de sua busca. E é assim esse self-service espiritualista. É como um barco que navega em círculos, aparentemente está em movimento, mas na realidade não sai do lugar. Ganhos secundários não apenas aprisionam, mas também iludem o indivíduo quanto à verdadeira natureza de sua evolução. O espiritualista, encantado por elogios e influência, ou mesmo uma sensação de superioridade, desenvolve uma espécie de cegueira autoimposta. Em vez de considerar essas armadilhas, ele se afunda nelas, justificando suas falhas e erros com um manto de boas intenções. É por isso que dizem que de boas intenções o inferno está cheio. Ele acredita estar ajudando, mas no fundo é ele quem mais precisa ser ajudado. Muitos desses espiritualistas, em busca de um sentido de relevância, atraem para si seguidores que, seduzidos pela aura de sabedoria, os colocam no pedestal. E esse falso mestre recebe uma atenção que alimenta o ego, mas não a alma. Há um ganho claro em ter alguém dependente de suas palavras, como se ele fosse a resposta para todas as questões. No entanto, a verdadeira espiritualidade não se baseia em ter seguidores, baseia-se em ajudar cada um a encontrar seu próprio caminho. Quanto mais esses seguidores dependem dele, mais ele perde a autonomia espiritual, pois começa a precisar dessa codependência para viver nessa inflamação do ego. Outro aspecto importante é o perigo de confundir a prática espiritual com um escudo contra a dor ou os desafios da vida. Ao invés de confrontar as próprias sombras, medos, traumas, erros, ele busca na espiritualidade ou na religião um refúgio, um esconderijo, onde a verdade permanece intocada. Medita, faz rituais, usa palavras de alta vibração, mas foge do verdadeiro confronto interior. É um caminho onde ele caminha na luz, mas usa essa luz para cegá-lo. E nesse processo, a verdadeira prática espiritual se revela como um campo de autoconhecimento profundo, onde cada camada de ilusão e cada máscara de luz são removidas lentamente.
E quando o espiritualista deixa de lado a necessidade de validação externa, ele começa a experimentar a liberdade que tanto buscava. Mas essa liberdade não vem de um poder ou de um status. Ele vem de uma renúncia ao ego, ao controle e ao medo de ser confrontado pelas sombras. E ao abandonar os ganhos secundários, esses pseudos religiosos, espiritualistas, experimentam a verdadeira humildade. E não há mais o desejo de ser seguido, de ser admirado, de estar sempre certo ou iluminado. Ele compreende que o valor de seu caminho não está em poucas pessoas que o reverenciam, mas em sua capacidade de viver a verdade, independente de olhares externos. E, paradoxalmente, é essa humildade que permite que a verdadeira luz floresça dentro dele. Ele se torna, então, um exemplo silencioso, uma presença que não precisa de palavras grandiosas, apenas do compromisso firme com a sua própria verdade. E para aqueles que permanecem em constante vigilância contra as sutilezas e armadilhas do ego, o caminho espiritual se torna uma jornada de autolibertação. Esses poucos que avançam, renunciando às gratificações superficiais, entendem que a espiritualidade não é um meio de acumular poder, mas de esvaziar-se para que se tornar um canal de algo muito maior. E ao mesmo tempo são guiados por uma luz que não exige reconhecimento, mas paradoxalmente é reconhecido de forma natural por aqueles ao redor. Justamente porque não busca qualquer tipo de aprovação. Porém, essa transformação exige autocrítica e sinceridade constante, qualidades raras em um caminho onde o ego muitas vezes se disfarça de alma elevada. É necessário discernir o verdadeiro propósito espiritual, questionando-se: será que estou aqui para crescer ou para ser visto? Será que você buscará a paz ou uma posição? Essas perguntas são fundamentais para evitar a queda nas trevas da própria ignorância. Afinal, aquele que caminha na luz não carrega a ilusão de superioridade. Ele está mais próximo das sombras do que imagina. E é apenas através de um processo honesto e contínuo de autodescobrimento e renúncia que essas pessoas podem escapar dos falsos ganhos, transmutando sua busca em uma vivência verdadeira e profunda. Assim, que cada religioso ou espiritualista se lembre: a jornada não é sobre ser mais iluminado, mas sobre ser mais autêntico e verdadeiro. E essa conversão é a única verdade capaz de impedir que a luz se torne uma escuridão disfarçada. Pois, amigos, a autotransformação começa no ponto exato onde termina a necessidade de ser qualquer coisa além do que realmente se é. Eu vou citar alguns comportamentos que parecem de seres luminosos, mas que acabam tirando a pessoa da verdadeira lucidez e a conduzindo muitas vezes, de forma sutil, para as sombras. Esses desvios geralmente nascem de interesses inconscientes ou de pequenas concessões ao ego, que ao longo do tempo corrói a integridade espiritual. A pessoa começa a buscar reconhecimento, poder e influência no grupo espiritual, que entram no caminho de uma prática de autoengrandecimento, não de elevação. Usar o conhecimento espiritual para manipular, controlar, mistificar, ou conhecimento espiritual para manipular emoções e paixão dos outros, isso pode ocorrer de forma sutil, como fazer variações ou afirmações que colocam medo nas pessoas para que sigam suas orientações, ou de maneira direta, incentivando uma obediência cega com a promessa de proteção ou salvação. E em vez de orientar, o verdadeiro propósito acaba sendo. Buscadores, o caminho espiritual é vasto e cheio de promessas, mas também de armadilhas sutilmente ocultas nas sombras dos egos. Reconheço que o verdadeiro crescimento não é uma busca por reconhecimento, poderes ou status.
Não se percam nas ilusões de uma espiritualidade superficial, onde a luz exterior ofusca a verdade interior. Cada passo exige honestidade, coragem para enfrentar as próprias limitações e humildade para abandonar os papéis que o ego tanto anseia. Lembre-se, mediunidade, espiritualidade não é circo. Seres evoluídos não querem seguidores, nem adoradores. Eles trabalham muito mais no anonimato. A verdadeira transformação não é apenas um caminho de ascensão, mas também de desconstrução, onde renunciam às necessidades de ser mais que os outros e dedicam a ser mais autênticos diante de vocês mesmos. Pratiquem a lucidez, observe os motivos por trás das ações e lembre-se, a luz autêntica não se exibe, ela ilumina o que é essencial e invisível. Porque a grandeza do caminho espiritual não está em quem você aparenta ser, mas em quem você realmente se torna ao despir-se das ilusões. E aos mistificadores de plantão, só posso dizer o seguinte: assediadores vão dar asas para que vocês voem bem alto, muito alto, para que o tombo também seja bem grande. E você, é um cego na luz? Fica o questionamento. Zuzrei.